Olá pessoal, tudo bom? Bom, eu vou falar sobre vinculação de atributos a variáveis, né? Vinculação de tipo, vinculação de armazenamento e tempo de vida. Bom, em primeiro lugar, uma variável ela é constituída de 6 atributos. Então você tem o nome, o endereço, o valor, o tipo, tempo de vida e o escopo em que essa variável ela vai se restringir, tá certo? Por exemplo, o nome de uma variável. O nome de uma variável por exemplo, você vai especificar o que aquela variável significa, né? Ou seja, nomes de variáveis, como por exemplo, nome cliente, é o nome de uma variável que diz que é o nome de um cliente, né? O endereço de uma variável. Endereço de uma variável é em que espaço, em que local da memória ela está alocada, tá certo? Por exemplo, a gente não pode saber onde é que uma variável, quando ela é declarada, por exemplo, variável x, se a gente vem e declara uma variável x, a gente não vai saber onde é que ela foi no espaço de memória, tá certo? O valor é um atributo, tá certo? Que é dado a uma variável para realizar uma operação, por exemplo. Vamos dizer que a variável x ela receba o valor 2, a variável y recebe o valor 3. Bom, o 2 é um valor e 3 é um valor. Assim como também, por exemplo, a gente pode especificar x e receber 2 mais 3. 2 mais 3 não deixa de ser uma operação e ao mesmo tempo ele se reduz a um valor para a variável. O que é tipo? Tipo, na realidade, é justamente você especificar, no caso, a faixa de valores. Por exemplo, o tipo int ele vai de menos 2 bilhões até mais 2 bilhões aproximadamente. No caso do tipo byte, ele vai de menos 128 até 127, certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou trabalhando com números muito grandes, então eu não vou especificar um valor do tipo byte, eu vou especificar do tipo int em diante, ou seja, double, sei lá, dependendo da requisição do programa, né? Do que o programa precisar. Bom, além da faixa de valores, especifica também os tipos de operações, né? As operações que vão ser realizadas para essa minha com essa minha variável. Por exemplo, se eu quero uma operação do tipo soma, eu não vou especificar ela do tipo string, jamais. Aí teríamos uma concatenação e não uma soma, tá certo? Vê só, aí a gente tem o tempo de vida de uma variável, né? O tempo de vida é a partir do momento em que ela é criada e inicia-se seu tempo de vida. Mas ela pode também morrer, ou seja, a partir do momento que eu não a utilizo mais, no caso do Java, por exemplo, ela é selecionada para o Garbage Collection, ou seja, o meu coletor de lixo, tá certo? De forma implícita, tá certo? Ou de forma explícita. Por exemplo, a gente pode setar a variável, selecionar ela, atribuir um valor nulo, tá certo? Chamar o system.gc, né, que é um método do Java, tá certo? Um método estático do Java que vai justamente fazer essa operação, e eu tenho o meu finalize, que vai justamente coletar ela para deletar ela da memória. E aí a gente vai ter um espaço, né, mais um espaço vazio na memória para ser utilizado posteriormente. No caso do nosso momento de vinculação, do tempo de vinculação, a gente pode ter esse tempo, ele pode ocorrer em tempo de projeto da linguagem, em tempo de implementação da linguagem, em tempo de compilação, em tempo de ligação ou em tempo de execução, tá certo? Por exemplo, vinculações de atributos a variáveis podem ser estáticas ou
dinâmicas, tá certo? Uma vinculação de atributos ela pode ser estática ou dinâmica. Quando é que ela é estática e quando é que ela é dinâmica? Ela é estática quando ela é vinculada antes do tempo de execução e permanece intocada até o término do programa. Finalizou o programa, ela permaneceu intocada, então ela é do tipo estática, é vinculação estática. Na vinculação dinâmica ocorre em tempo de execução, enquanto eu estou executando meu programa, ou no decorrer da execução, né? Quando ela inicia a execução ou no decorrer, no meio, né? No período da execução do meu programa. A vinculação ela pode ser de tipo, né? Vinculação de tipo, ou seja, eu vou vincular um tipo a uma variável, tá certo? A vinculação de tipo, por exemplo, int x. Então, eu vinculei o tipo inteiro à variável x. A vinculação de tipo ela pode ser estática ou pode ser dinâmica. Na vinculação de tipo estática, ela pode ser também explícita ou implícita, tá certo? Então, veja bem, a vinculação de tipo estática ela ocorre da mesma forma da vinculação de atributos, só que nesse caso a gente está falando de tipos, como por exemplo inteiro, real, sei lá, do tipo string, né? Nesse tipo estático de vinculação, ela ocorre antes do tempo de execução do programa e se estende por todo o programa sem sofrer alteração de tipo, tá certo? Como por exemplo, ela não pode no decorrer do meu programa, em vez de de ser do tipo int, ela passar a ser a minha variável x passar a ser do tipo w. Ela não pode. Por quê? Porque ela é do tipo estática, ou seja, ela permanece estável. Então ela não vai mudar o seu tipo não vai mudar, ele vai permanecer estático. Quando ele começa a mudar, aí ele é do tipo dinâmico, tá certo? Ele é do tipo dinâmico. Mas vamos terminar a parte de estática, explícita e implícita, tá certo? Na parte estática explícita é justamente esse exemplo que eu mostrei a vocês aqui, tá certo? Int x, ela é explícita. Acontece que há linguagens de programação, como por exemplo o BASIC ou Fortran, que tipos de variáveis que começam com a letra I, J, K, L, M ou N, tá certo? I, J, K, L, M ou N simbolizam, eu estou dizendo então que o nome quando começa o nome da minha variável com uma dessas letras, eu estou dizendo que ele é do tipo inteiro, ou seja, existe um padrão na linguagem. O resto que não for desse tipo, ele vai ser do tipo double, tá certo? Então existe um padrão para essa linguagem. Então aquele tipo de vinculação essa é uma vinculação de tipo estática implícita. A vinculação de tipo dinâmica ocorre quando é atribuída uma expressão ou valor à variável. Por exemplo, x recebendo 2. Que tipo é esse? Inteiro. Quando eu digo x recebe 2.5, que tipo é esse? Real. Já mudou. Na vinculação de tipo dinâmica, a gente vê um exemplo, por exemplo, em PHP. Quando, por exemplo, em PHP a gente tem, ele começa assim a variável, né? Variável var, por exemplo, recebe 2. Então aí o PHP entende que é inteiro. Quando a gente faz isso aqui, ó, perdão, aqui ele resulta como 4. Porém, se separarmos apenas isso aqui e darmos, por exemplo, um nome aqui,
a gente vai ver que o PHP entendeu como sendo string. Ora, isso é bom e ao mesmo tempo é ruim para o programador. Por quê? Porque vamos supor que o programador ele erre, faça 2 mais, por exemplo, mais, faça aqui, ó, recebe 2.5, tá certo? Aí depois ele faz assim, ó, mais 3. Então o que era que ele estava querendo? Ele estava querendo apenas concatenar, ou seja, 2.53. Aí na realidade o PHP ele vai somar 2.5 mais 3, 5.5, e resultado como 5.5. E aí é que ocorre o erro de lógica. Esse é um problema. Outro problema também é que a maioria dessas linguagens, como são interpretadas, né, são 10 vezes aproximadamente mais lentas do que uma compilada. O que acontece é o seguinte, que essas expressões elas passam pelo interpretador sem ser identificado erro nenhum, porque para ele é normal, mas ocorre aí um erro de lógica. E tem o seu lado bom, é que o programador ele não precisa estar se preocupando com esse tipo de por exemplo, está atribuindo tipo de variável. Essa aqui é do tipo int, essa aqui é do tipo real. Ele não precisa se preocupar. E sem falar na flexibilidade, né, que é muito alta nesse tipo de linguagem. Tá certo? A gente, só para a gente terminar assim rapidinho, a gente tem a inferência de tipos. No caso da inferência de tipos, tá certo? Que é justamente essa parte final aqui. Na inferência de tipos, a gente tem, por exemplo, na maioria das linguagens funcionais. As linguagens funcionais, por exemplo, como ML, né? A linguagem ML, por exemplo, a Haskell e outras linguagens funcionais, elas usam expressões de forma como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos dizer que eu boto aqui fun, né, quadrado x recebe x vezes x. Deixa eu colocar aqui para baixo para poder facilitar o entendimento. X vezes x. Nessa expressão aqui, nessa minha função aqui, se eu passar valor do tipo int aqui, vai dar ok. Por quê? Porque quando eu não especifico o valor, né, que é do tipo, a inferência de tipos, ela recai sobre a vinculação de tipo dinâmica. Então o que acontece é o seguinte, ele adota como se fosse do tipo inteiro. Mas suponhamos que eu passe o valor 2,5. 2,5 não é mais do tipo inteiro, ele é do tipo real, do tipo, por exemplo, do tipo float, por exemplo. Então ele vai gerar um erro. Isso aqui gera um erro. Então o que acontece? Eu tenho que especificar o tipo aqui ao lado, que, por exemplo, do tipo, do tipo real. Agora sim, ele aceita valores do tipo real, e aí já não gera mais erros. Na inferência de tipos, podemos ter ela por meio de expressões atribuídas a variáveis, como vocês já viram, não é isso? Como vocês já puderam observar. No caso, a novidade seguinte é a seguinte, que o C# 3.0 ele possui a inferência de tipos, e agora a gente já pode criar programas no C# 3.0 mais genérico, ou seja, mais geral, né? Então ele vai poder receber o valor e vai tratar de acordo com o valor, ou seja, o valor que ele receber aqui, ó, ele vai modificar o meu lado esquerdo. É o que a gente chama aqui. Se ele receber um valor rvalue aqui no meu lado direito, então ele vai modificar o meu lado left, que é o lado esquerdo, left side, que é o meu lado esquerdo, vai ser modificado de acordo com os parâmetros passados pelo lado direito.
Na próxima aula, na próxima apresentação, eu vou falar sobre vinculação de armazenamento e tempo de vida, certo? Até mais.